Hoje, peço que você respire fundo, porque o que você vai ouvir pode ser a história mais importante da sua vida. Houve um jovem que tinha um sonho, não qualquer sonho, o tipo de visão que você carrega no fundo do peito e que parece maior do que você mesmo. Seu nome era José. Ele era o 10º primogênito de 12 irmãos, filho de Jacó, e carregava uma túnica de cores que seu pai lhe dera como sinal de um amor diferenciado. Os irmãos odiavam esse sinal. Odiavam tanto que não conseguiam sequer pronunciar o seu nome sem veneno. Quando os sonhos de José começaram, as gavelas se curvando, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando, ele teve a ingenuidade de contá-los. E ali, naquele exato momento de abertura do coração, foi plantada a semente da sua destruição temporária. Os irmãos conspiraram. Num dia qualquer, enquanto pastoreavam no vale de Dotaim, eles avistaram José vindo ao longe, a túnica colorida, brilhando ao sol. Lá vem o sonhador, disseram, e decidiram matá-lo. Imagine aquele momento. Você caminha com confiança em direção aos seus irmãos, pessoas que deveriam ser o seu lar, pessoas que conhecem o seu nome, que já compartilharam refeições com você. E de repente, as mãos que deveriam te proteger são as primeiras a te rasgar a roupa e te jogar num poço seco. O poço tinha paredes de pedra, nenhuma água, apenas o eco da própria voz e o barulho dos seus irmãos se sentando para comer enquanto você gritava lá embaixo. Pausem aqui, porque a Bíblia diz uma coisa que a maioria das pessoas passa rápido demais. Os irmãos de José se sentaram para comer. Enquanto ele estava no poço, eles almoçaram. Eles ouviram os seus gritos e continuaram mastigando o pão deles. Você alguma vez já foi o José do seu próprio círculo? Aquele que foi descartado pelos mesmos que deveriam querer o seu bem. A traição não veio de inimigos, veio de família. E isso, meu amigo, é o corte mais fundo que existe. Então chegaram os mercadores ismaelitas, e Judá, o irmão mais velho, teve uma ideia ainda mais calculista. Não matemos José, vendamo-lo. Assim não temos sangue nas mãos e ainda saímos com dinheiro. 20 moedas de prata, o preço de um homem com um destino imenso. E então José desapareceu. A caravana partiu em direção ao Egito. Os irmãos mergulharam a túnica colorida no sangue de um bode degolado e a levaram ao pai, dizendo: achamos isso. Identifique, é a túnica do seu filho ou não? Jacó a reconheceu, rasgou os próprios mantôs, vestiu-se de saco e chorou por seu filho dias sem parar. Disse que desceria ao abismo em luto, mas José não estava morto. Ele chegou ao Egito como mercadoria, comprado por Potifar, oficial da guarda do faraó. E aqui começa o segredo que esta história guarda há milênios. Onde quer que José fosse, o favor o seguia, não porque a vida era fácil, mas porque algo dentro de José permanecia inabalável. Ele não se tornou amargo no poço, não se tornou servil e quebrado no cativeiro. Ele trabalhou com tanta excelência que Potifar o colocou à frente de toda a sua casa. Mas o destino tinha mais uma camada de pressão. A esposa de Potifar lançou os olhos sobre José. Dia após dia, ela tentou seduzi-lo. Dia após dia, José recusou. Até que num momento de desespero, ela o agarrou pela roupa e ele fugiu, deixando a veste nas mãos dela. Ela gritou, inventou uma história, e José foi jogado na prisão, segunda vez, jogado num buraco, desta vez não por irmãos, mas por uma mentira. Aqui é onde a maioria das pessoas quebraria. 2 prisões injustas, 2 anos de espera, sem resposta. A lógica humana diria: esse é o tipo de homem que Deus abandonou. Mas a lógica do propósito é diferente. Na prisão, José interpretou sonhos, o do copeiro e o do padeiro, companheiros de cela. Ele pediu apenas uma coisa ao copeiro antes de ser libertado: lembre-se de mim diante do faraó. O copeiro
saiu da prisão e esqueceu José por 2 anos inteiros. 2 anos a mais de silêncio, 2 anos sem notícias, 2 anos esperando que alguém cumprisse a palavra dada. Quantas vezes na sua vida você esperou por alguém que prometeu te lembrar ao mundo e simplesmente sumiu? Então, o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas cheias destruídas por 7 espigas mirradas. E foi ali que o copeiro finalmente lembrou. Havia um homem na prisão que interpretava sonhos. Em questão de horas, José foi tirado do calabouço, barbeado, vestido e colocado diante de Potifar do mundo, o próprio faraó do Egito. E numa única audiência, José interpretou o sonho. 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome implacável, e entregou ao faraó um plano de gestão de crise tão sólido que o faraó disse imediatamente: existirá homem mais sensato e sábio do que este? E antes do sol se pôr, José havia saído da prisão para se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. Só o faraó tinha mais autoridade. Esse homem que passou anos num poço, depois numa prisão, depois em abandono, olhou nos olhos dos arquitetos do seu sofrimento e disse: foi necessário. Foi parte de um plano maior que nenhum de nós conseguia ver. Isso não é ingenuidade, isso não é fraqueza, isso é a mais devastadora forma de poder que um ser humano pode ter. A capacidade de ressignificar até o pior da própria história. O poço não foi o fim, foi o processo. O que na sua vida parece ser um poço hoje? Que traição você está tentando digerir? Que prisão injusta você está atravessando enquanto o tempo passa sem resposta? A história de José não promete que a dor vai acabar logo. Ela promete algo mais pesado, que a dor tem um endereço, que o sofrimento tem uma função, que você não foi jogado no poço apesar do seu propósito, mas exatamente por causa dele. José não teria chegado ao Egito sem os irmãos, não teria chegado à prisão sem a esposa de Potifar, não teria chegado ao faraó sem o copeiro que o esqueceu. Cada traição era um canto do labirinto que levava ao centro do destino. Hoje, você pode estar no poço, pode estar na prisão, pode estar esperando pelo copeiro que prometeu, mas sumiu. Mas ouça bem o que estes pergaminhos guardam. A história de José só foi extraordinária porque ele não perdeu a identidade dentro do buraco. Ele continuou sendo ele mesmo no poço. Ele continuou trabalhando com excelência na escravidão. Ele continuou interpretando sonhos na prisão. E foi exatamente essa integridade feroz, mantida no escuro, que o levou à luz. Cuide de quem você é quando ninguém está olhando. Porque é esse homem que o destino vai colocar diante dos faraós do mundo. Eu sou o seu cronista. E o meu testemunho de hoje é este: quando seus irmãos te jogarem no poço, não morra lá dentro. Inscreva-se no canal se a mensagem deste vídeo fez sentido para você.